Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre censura, por que que isso acontece, se deve ser feito ou não, ou quais são as soluções que a gente pode ter pra evitar a censura, permitir a liberdade de expressão, mas também evitar que sejam propagadas ideias perigosas ou preconceituosas ou problemáticas. Mas hoje a gente vai falar sobre alguns livros que já foram censurados ou proibidos ao longo do tempo ao redor do mundo por vários motivos diferentes, e eu já vou te adiantar que tem vários desses motivos que são tão bestas que eu ri tanto fazendo o roteiro pra esse vídeo, pesquisando sobre isso. Então te prepara, tá? Porque tem de tudo aqui. Vários desses livros, inclusive, eu recomendo que tu leia, porque eles são muito bons, apesar da censura, ou às vezes até porque eles tenham sido censurados, e daí é interessante tu ver essas ideias. Inclusive, é bem provável que tu também já tenha lido algum livro censurado, porque a galera censura absolutamente tudo e qualquer coisa. Eu vou começar falando dos livros que eu já li e que eu recomendo, que são muito bons, apesar da censura deles. O primeiro é esse aqui, que é o 1984, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui, porque eu terminei de reler ele semana passada, e nesse livro aqui tem livros que são censurados, e esse próprio livro também já foi censurado, e daí me deu a ideia de fazer esse vídeo. Aqui a gente tem a história de um governo totalitário que controla absolutamente tudo o que as pessoas fazem. Existe aqui o tal do Big Brother, né, que é aquela entidade que vê tudo o que tu tá fazendo. Tem câmeras espalhadas por tudo que é lugar, microfones em tudo que é canto, então tudo que tu fala, tudo que tu faz é visto, observado e julgado. Ele foi publicado durante a Guerra Fria e era uma ideia que o George Orwell tinha a respeito de como seria o mundo em 1984. Só que o que que acontece? Na Guerra Fria, a gente tinha Estados Unidos brigando com a União Soviética, né? E esse livro aqui foi proibido nos dois lugares. A carapuça serviu pros dois. Que bonito, né? Um falava que ele era uma propaganda pró-comunismo, o outro falava que ele era uma crítica ao comunismo, e os dois proibiram. Porque a grande verdade é que os dois tinham ali um pezinho no totalitarismo, então eles não queriam que as pessoas lessem sobre isso e ficassem preocupadas com o que estava acontecendo. Que, na minha opinião, só reforça ainda mais a ideia que ele queria passar de que ele não tá apoiando nenhum dos dois lados, ele não tá nem aí, ele tá falando sobre o que tem de problema no governo, na política, no poder, que qualquer um dos lados, de qualquer lugar que tu esteja ali nesse eixo político, pode acabar caindo nessa questão aqui e fazer muita cagada. Esse querido também foi censurado por causa desse livro aqui, que é A Revolução dos Bichos. Nesse caso aqui, ele critica mais o lado da União Soviética, então ele foi censurado lá pela galera que não queria que ninguém precisa saber disso aqui, ninguém precisa saber dos podres que a gente tá fazendo no país, tá? E na minha opinião esse aqui é mais engraçado ainda, porque além de ser uma crítica, esse livro ele é mais puxado pro lado da sátira e da ironia. Então é mais ou menos como se, além de tu tá criticando uma pessoa, tu tá zoando na cara dela. Lolita, do Vladimir Nabokov, é um livro que é polêmico e nesse caso não tem muito o que fazer, porque ele vai falar sobre um cara que se apaixona por uma criança de 12 anos. E pior ainda, porque ele tá argumentando na defesa dele mesmo, ele tá falando que não tem culpa nenhuma, que foi a menina ali que seduziu ele. Por causa disso ele foi banido no Brasil, na Inglaterra, na França, um monte de lugar. Hoje ele é liberado, mas é um dos livros mais polêmicos que existe, na minha opinião, justamente por conta disso, porque o nosso protagonista tá defendendo isso. E sendo bem sincera, esse livro é muito desagradável de ler, é muito desconfortável, é muito bizarra essa sensação de tu tá lendo um livro em que as palavras estão falando uma coisa e na tua cabeça tu sabe que aquilo não é verdade, que não é bem assim, que como é que um cara vai querer defender a pedofilia desse jeito? Mas ali no livro tá, então é uma confusão ler esse livro, é uma loucura. Tu vai ter que exercitar a tua cabeça pra entender que o que tu tá lendo não é necessariamente a verdade, mas na minha opinião, essa é justamente a genialidade desse livro, é porque eu acho que ele é tão interessante de ser lido. Não é pra todo mundo, por motivos óbvios, mas é um livro que, por mais que ele seja polêmico, eu acho que ele ainda é muito interessante pra ser estudado como forma de literatura mundial. Daí a gente vem pra esse aqui, que é a série de Harry Potter. Meu Deus, tá tudo fora de ordem porque eu tirei da prateleira e eu não consegui organizar. Nos Emirados Árabes, essa série foi proibida porque ela promove a bruxaria. Em vários lugares do Brasil e do mundo também, as pessoas criticam ou tentam censurar a série por conta disso. E eu acho muito engraçado porque, claro, é uma série que tem bruxos, tem feitiçaria, mas não é uma série que fala sobre o ocultismo de uma forma religiosa, que eu acho que é o problema que as pessoas têm com a bruxaria. Aí eu vou botar isso aqui do lado porque o braço tá pesando. A questão da bruxaria aqui não é uma religião, ninguém tá incentivando que as pessoas se convertam pra nada. É uma coisa muito de fantasia mesmo, não tem explicação nenhuma sobre nada, ninguém ensina como que tu vai fazer um feitiço, como que tu vai fazer uma poção, não tem nada do tipo. É muito diferente, por exemplo, da galera que é do Wicca, né, que eu sei que é uma das religiões de bruxaria mais populares que existem, que eles têm práticas e rituais e, enfim, toda uma crença envolvida ali no meio. Não existe crença nenhuma aqui em Harry Potter.
Nada. A bruxaria, a magia usada aqui, ela é mais parecida, na minha opinião, com uma habilidade, com uma ferramenta, do que com uma religião. Assim, eu sei cozinhar, então eu sei fazer as poções ali. Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro eu li há pouco tempo e o motivo dele também é religioso. E nesse caso eu entendo um pouco mais, porque realmente faz mais sentido. Eu acho que todo mundo conhece a história do Frankenstein, né? Que é esse cara que cria um monstro a partir de partes de cadáveres. Então tem todo um paralelo ali entre esse cara que cria um monstro a partir do nada e Deus criando os humanos. Por causa desses comentários controversos a respeito da religião, esse livro já foi banido na África do Sul. Eu pessoalmente não sou religiosa, então eu não posso falar de primeira mão se esse livro afetaria ou me faria questionar as minhas crenças, mas é um desses casos em que eu entendo que ele possa ser prejudicial nessa parte da religião ali. Ainda acho que seja errado censurar ele, e até tem um comentário do autor John Green, que ele tava tendo um livro dele que estavam querendo censurar e proibir nas escolas nos Estados Unidos, e ele fala que se um livro é capaz de desmantelar completamente a tua crença ou as tuas visões de mundo, talvez o problema não seja o livro. E eu acho que é o caso nesses livros, principalmente livros de ficção, né? Se o livro te faz questionar a tua visão de mundo, ou a tua religião, de duas uma. Ou tu vai ter que começar a estudar mais sobre essa religião pra reforçar a tua crença e ver por que os argumentos do livro não são tão válidos assim, ou chegou a hora, talvez, de tu abandonar essa religião. Próximo livro que eu acho muito legal e que já foi proibido na China é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Ele foi proibido porque tem animais que falam nesse livro. E na cultura da China, ou na religião, não sei exatamente, isso significa que os animais vão estar ali no mesmo nível hierárquico dos humanos. E isso claramente não é legal. Hoje esse livro já é liberado lá na China, mas saber que ele foi proibido porque tem animais falantes me deixou pensando muito em quais são as histórias infantis que existem lá na China, da cultura deles. Porque quando eu era criança, era tudo animal falante. É 3 porquinhos pra um lado, é Chapeuzinho Vermelho com um lobo do outro. É um monte de animais que falam. E eu comecei a imaginar quais são as histórias que existem por lá, se não tem nada sobre animais que falam por conta do nível hierárquico ali com os humanos. Alguns outros livros que já foram proibidos ou censurados, mas que eu ainda não li, então eu não posso necessariamente te recomendar eles, mas que vários me deram muito vontade de ler. O primeiro deles é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Esse livro fala sobre crianças que vivem na rua e que elas precisam roubar pra conseguir sobreviver. Então, durante a ditadura militar, eles censuraram esse livro porque eles falavam que ele simpatizava com o comunismo. E eu tenho bastante vontade de ler esse livro porque outro livro desse autor, que é o Gabriela Cravo e Canela, foi o primeiro clássico brasileiro que eu gostei na minha vida, porque antes disso era só aquelas leituras obrigatórias que não funcionavam pra mim. Então eu tenho bastante curiosidade de conhecer outras histórias desse autor. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse aqui é muito irônico, tá? Porque ele fala sobre um cara que é bombeiro, mas nessa sociedade distópica ali onde ele vive, os bombeiros são pessoas que queimam os livros por conta toda de uma censura e papapá. E adivinha o que aconteceu com esse livro? Exatamente. Foi censurado nos Estados Unidos porque ele comentava, né, sobre a limitação da liberdade de expressão, do pensamento crítico e tal. Eu acho muito engraçado quando o motivo da censura de um livro é porque estão falando mal do governo e daí eles ficam assim, ah, não, né, vai pegar mal se a galera ler isso aqui e descobrir que o que a gente tá fazendo é bem errado. Então, vamos proibir? Vamos deixar abaixo? Feliz Ano Novo, do José Rubem Fonseca, também foi banido aqui no Brasil durante a ditadura militar. Esse é uma sequência de contos, na verdade, e o motivo dele ter sido banido é porque ele fere a moral e os bons costumes. Os contos desse livro têm temas bem pesados mesmo, então vai falar sobre violência, vai falar sobre sexo, vai falar sobre desigualdades sociais. Tem gente, inclusive, que queria que esse autor fosse preso por publicar esse livro, mas hoje ele já é estudado, inclusive, para vestibulares. Tu dá a volta por cima, né? Mas falando em dar a volta por cima, esse aqui nossa, eu quero ler muito esse livro, mas depois de saber disso eu ainda achei maravilhoso. Ele é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ele foi proibido em países como a Rússia, o Irã e a Colômbia, que, coincidentemente, é o país de origem desse autor. Só que quando esse livro ganhou o Nobel de Literatura, a Colômbia foi meio tipo assim, eita, feio, né? A gente baniu o livro que ganhou o Nobel de Literatura do nosso próprio autor. Aí liberaram. Cara, que vergonha! Ah, e o motivo dele ter sido banido é porque ele tem cenas de sexo e apelo sexual. Só isso. Falando em sexo, outro livro que foi banido, que eu acho muito fácil entender por quê, é Os 50 Tons de Cinza, da E.L. James. E esse é o tipo de caso que eu acho que a proibição e a censura do livro ajudaram a promover ele. Porque é muito aquela situação de que, por que esse livro tá sendo censurado? Porque é putaria. Aí a pessoa pensa,
mas será que é da boa? E daí a galera vai lá e começa a ler o livro. E eu não li esse livro, mas eu já vi muita gente criticando ele porque a escrita não é tão boa assim, porque as cenas de sexo não seguem as regrinhas ali que tem no BDSM e tal. E eu acho hilário que se as pessoas só fizessem essas críticas e falassem, tipo assim, não lê esse livro porque ele é ruim, seria muito mais eficiente do que tu falar, não lê esse livro porque não pode. Oh, meu Deus, a hora que tu fala que não pode fazer alguma coisa, o que a gente mais quer fazer é fazer aquele negócio que tá proibido. Ainda mais nesse caso, que eu já vi muita gente que leu o livro, que assistiu os filmes, puramente pelo meme, puramente pra rir e debochar do que tá acontecendo. Que pra autora dá no mesmo, sabe? A galera tá consumindo o conteúdo que ela fez ali. Mas só porque foi proibido, só porque é tabu, daí não pode. E daí a galera quer ler justamente por isso. Agora, um outro livro que eu já li, mas eu não vou recomendar porque eu não gostei dele, então pra mim não faz muito sentido recomendar. Mas ele é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Ele foi proibido por causa da violência que tem nele. E realmente, nesse caso, esse livro é muito violento. Mas é o tipo de situação em que eu acho que tem que vir muito aquele pensamento crítico. Assim como em Lolita, por exemplo, o livro não tá incentivando a violência. Ele tá, na verdade, criticando a violência. Então é o tipo de situação em que o livro não defende que isso seja feito. Ele só tem um personagem que faz isso. Que, na minha opinião, se fosse começar a censurar tudo que é livro, que tem personagem que faz alguma coisa errada, primeiro que eu não ia ler metade dos livros que eu leio, né? Por exemplo, Jogos Vorazes, porque a Katniss mata pessoas naquela série. Mata contra a própria vontade, mas mata. Agora, esse próximo autor, ele é praticamente, assim, profissional em ser censurado. Ele é o Victor Hugo, que ele escreveu Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, mais vários outros livros. Ele fala muito sobre filosofia, critica a monarquia, fala sobre temas de religião. Então, é de se esperar que tanto o governo quanto a Igreja Católica não gostavam do que ele escrevia. Os livros dele não foram só censurados. O cara teve que vazar da França. Os livros dele foram banidos e o cara teve que ser banido junto pra fugir de lá. E por fim, o livro que eu acho que é o mais controverso de todos e que eu pessoalmente não tenho a menor vontade de ler, mas entendo ele ser censurado e proibido em vários lugares, que é o Mein Kampf, o livro do Hitler. Eu não vou nem botar foto dele aqui, tá? Porque não. É claro que esse livro tem um monte de problema, eu acho que não preciso nem listar a quantidade de coisa, porque senão esse vídeo teria, assim, uma meia hora, mais ou menos. Então esse é um livro que já foi censurado e proibido, eu acho que todo mundo entende o motivo disso ter acontecido, mas ainda assim, eu não acho certo que isso seja feito, porque faz parte da nossa história, né? Caramba, como assim? É a história mundial de o que aconteceu e são os motivos que esse cara fez tudo o que ele fez e o que ele acreditava e tal. É muito importante que isso exista como obra histórica. Acho que é interessante esse livro estar em qualquer livraria pra qualquer pessoa comprar? Não. Tem uma solução de uma editora francesa que eles fizeram uma edição desse livro de 1000 páginas, cheia de comentários que vão refutar as ideias horrorosas que esse cara fala, vão desmentir as coisas que ele diz, vão mostrar que não tem embasamento nenhum nas coisas que ele tá propondo ali. Eles, inclusive, criticam a própria escrita do Hitler, falando que ele escreve mal, que eu acho muito engraçado. Mas é basicamente um livro que dá contexto pra tudo que tá sendo escrito ali, e que se alguém quiser ler esse livro, a pessoa vai ter essa visão contextualizada do que tava acontecendo, vai ver que certas coisas que esse cara falava era fake news, vai ver o motivo filosófico e moral dessas ideias dele não serem boas pra serem adotadas hoje em dia. Eu acho essa uma solução muito boa pra esse tipo de cenário, não só pra esse livro, mas assim, Lolita é outro livro que eu acho interessante ter uma nota de editor, alguma coisa comentando sobre esses temas ali que tem ali no livro. Os próprios livros do George Orwell, que criticam esse totalitarismo, pelo menos as edições que eu tenho, tem ali notas de edição comentando sobre o contexto histórico que esse livro foi escrito, porque por mais que hoje em dia a gente continue defendendo que totalitarismo é uma coisa errada, é bom tu ter o contexto de quando esse livro foi escrito, de qual que era a opinião geral da população a respeito disso, e até pra entender por que o autor escreveu sobre isso, qual que era a perspectiva dele a respeito dessas coisas, por que esse livro é tão importante assim, que é a mesma coisa que eu acho ali do livro do Hitler, que eu acho que foi uma obra que fez um grande estrago na humanidade, mas ainda é um registro importante da história que a gente tem. Esse era pra ser um vídeo mais engraçado, mas eu acho que eu dei uma pesada na vibe falando sobre esse livro agora no final. Mas ainda assim, eu acho que vários desses livros censurados, tem alguns que têm motivação justa por trás. Pelo menos eu gosto de acreditar que o objetivo ali das pessoas quererem censurar era positivo, era proteger as pessoas, evitar a disseminação de ideias tipo de pedofilia, tipo de violência. Mas ainda assim, eu sou contra a censura, eu acho que isso não é a melhor forma de lidar com essas ideias controversas, porque tu impedir alguém de falar sobre uma coisa não impede essa pessoa de pensar a respeito disso. E eu acho que o diálogo é uma forma muito mais inteligente da gente evitar essas ideias burras de se
né, procriarem e se espalharem por aí. Me conta aqui nos comentários se tu já leu algum desses livros ou qualquer outro livro que já foi censurado, e me conta também se tu foi influenciado por eles. Se agora tu é uma pessoa ruim, se tu foi levado pro lado do mal por ter lido esses livros ou não. Se tu souber de outros livros que também foram censurados e o motivo por trás disso, me conta aqui nos comentários, porque de verdade, eu ri tanto vendo essa lista, teve cada motivo tosco, principalmente esses irônicos, 1984, Fahrenheit 451, ou a justificação de bruxaria de Harry Potter. Eu vou deixar aqui do lado e na descrição desse vídeo o vídeo onde eu falo sobre essa questão da censura de livros. Se tu gosta desse tema, se inscreve aqui no canal, eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura. Muito obrigada por ter assistido até aqui no finalzinho. Curte o vídeo se tu gostou dele e eu vejo vocês no próximo.